Programa Red Zone. Fala, seus reclamão da Red Zone! Porra, velho, a vida já tá difícil. Vocês vão querer deixar mais difícil ainda reclamando, velho? Sério mesmo? Hã? Bom dia, boa tarde, boa noite. E não importa onde esteja, é importante você estar aqui conosco para fazer mais um programa do Red Zone. O que está acontecendo? O povo pega, atualiza a nossa base de dados e a gente é o último a saber, né? E aí as coisas começam a acontecer, começam a enroscar, começa a dar esses delay do caramba, a gente tenta resolver, parece que piora. Então vai do jeito que tá. Vai do jeito que tá, eu não vou passar mais raiva com isso, não. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Importante que você está aqui conosco. Mais um programa do Red Zone. Eu, Alexandre Melini, e aqui do meu lado, Fernando Amati, já para fazer a super introdução e já mete a frase da semana para esse bando de mal acabado. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Vamos já à frase da semana. Apesar dos avanços, profissionais de cibersegurança em empresas ainda falham por falta de educação tecnológica de base, com vulnerabilidades de décadas persistindo e a inteligência artificial longe de ser a bala de prata. Filosófica essa frase. O pessoal pensar, essa daqui todo mundo devia deixar escrito na parede, essa daqui. Eu não acho que adianta nada, viu? Porque acho que a gente fala com gente retardada. Você fala pro cara, cara, eu tô falando sério. Tem gente que essa semana começou a se preocupar com a Salesforce. Quanto tempo faz que tá essa merda acontecendo? 3 meses? Mais ou menos. Então você acha que vai resolver a inteligência artificial? Eu vi uma mulher da ré, cara, saindo da garagem. Ela acelerou, bateu no ônibus que estava subindo a rua aqui na frente de casa. Aí ela ficou nervosa, acelerou para frente, ela derrubou o próprio portão da casa dela. Aquelas típicas de filme mesmo, que você recebe o vídeo. Foi para trás, acelerou, foi para frente. Eu falei, minha gente, o que é isso, cara? Cara, nem se o nego passar o Jamaica Festival durante 5 dias no meio do fumacê, fica com os reflexos tão atrasados. Desse jeito, cara. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Bom, mas vocês que estão aqui com a gente, eu acredito que ainda não esteja nessa leseira, né? Nessa testa espinhuda de tanta leseira, ficar em casa sem fazer nada, né? Mas vamos tentar melhorar. Vamos tentar melhorar. A gente orienta para que melhore, né? Agora, se vocês quiserem piorar, a gente também não faz milagre, né? Bom, 16, 17 e 18, semana que vem, Mindsec, tá? Mindsec. Tem ingresso? Tem ingresso diário, né? Tem desconto? A gente colocou o link na semana passada, a gente vai colocar de novo, tá? Depois vocês procuram nas nossas redes sociais, vai aparecer, porque agora a gente tem que fazer que nem eles pedem para fazer, não pode simplesmente ir lá e colocar, porque tem mais historinha aí que a gente conta lá para depois da semana que vem. Lembrando um detalhe, semana que vem, na quinta-feira, ainda está rolando evento. Então, a gente não vai fazer o programa na quinta, faremos o programa na sexta, tá? Não percam tempo de querer ver na quinta. A gente já tentou uma vez transmitir de lá, e mesmo com algumas regalias que nós temos, a gente não consegue ter uma rede decente no... Qual que é o nome do lugar mesmo? Esqueço lá. Transamérica Expo. Expo Center. Certo? Transamérica Expo Center. Por quê? Porque a internet é caríssima. Tá? Os caras cobram uma grana
alta. Para cada stand, se quiser internet, eles cobram uma bala para ter internet. E aqui tem geral? Ah, tem geral. Não. A gente usa do celular, só que imagina um lugar que tem 30 mil pessoas circulando, usando o celular, né? Ah, mas o pessoal fica usando o celular. Fica, cara. Fica. Mais que vocês imaginam. Então, assim, é complicado, né? Quem for para lá, pode encontrar gente andando para lá e para cá. Quem não for, a gente vai trazer umas informações que a gente puder trazer, gravar uns vídeos, fazer o que a gente puder fazer, de acordo com as regras, que esse ano está cheio de regras. Esse ano tem até contrato, né? Nos outros anos também tinham, mas só que o contrato era muito mais simples do que o atual. O contrato atual está cheio de detalhes, então, assim, são 3 dias onde nós temos que seguir totalmente as regras deles. Por quê? Porque muita coisa aconteceu. Quem acompanhou a Mindsec nos últimos anos sabe que teve gente que não seguiu algumas regras e tivemos problemas, né? Problemas de organização e tal, mas foram corrigidos, mas só que as pessoas foram multadas. Então, para que não aconteça mais isso, os caras estão cortando as asinhas. Outra coisa que estão falando é controles mais severos de entrada e saída, né? Então, assim, tem bastante coisa diferente, mais moderna para esse evento, e depois a gente explica por quê. Beleza? Então, assim, quem puder ir, vá, né? Esse ano aqui a gente conseguiu só os convites para nós, só tem 2 mesmo, senão a gente daria na mão de mais alguém, mas o negócio está pesado. Depois, como eu falei agora mesmo, depois a gente explica o porquê disso, porque ainda não é hora, né? Então, quem puder ir, Mindsec, terça, quarta, quinta, no Panamérica, né? Transamérica, eu falo Panamérica, sei lá por quê. Transamérica Expo Center. Por que eu falo Panamérica, hein, velho? O teu Panambi é do outro lado da avenida. É do outro lado de São Paulo, praticamente, lá a Praça Pan-Americana, velho, lá perto do Palmeiras, velho. 9 de julho. Tem o Panambi que é do outro lado, não é? Com os condomínios. Tem no morro lá? Tem também. Bom, enfim. Vocês sabem que vai rolar e a gente vai fazer o programa, então, na sexta-feira que vem. Que mais? Aí depois a gente já falou que vem a 8.8 no Chile, depois vem a Copart, aí tem um monte de outras coisas até o fim do ano que a gente vai soltando aos poucos para vocês. E tomara que continue assim, com bastante coisa acontecendo. Beleza? Interessante que precisa ser comentado aqui, essa notícia, porque a gente está vendo uma mudança de tomada de decisão por várias empresas, né? E a Apple, ela está se mexendo muito essas últimas semanas, e ela lançou o Memory Integrity Enforcement, MIE. É uma defesa de segurança para proteção da memória nos dispositivos. Ah, mas é só para iPhone? Cara, é dispositivo que tem comunicação. iPhone 17, iPhone Air, que mais que vai ter? O que tiver conexão de tablet ou de telefone, eu acho que vai começar a utilizar esse tipo de coisa. E aí, o que acontece? Mistura coisas do hardware da própria Apple, né? E tem um negócio chamado Enhanced Memory Tagging Extension. É um tipo de memória que, de forma assíncrona, né? Ou seja, vai estar totalmente conectado, e vai acertar políticas de confidencialidade, tags para bloquear ataques como buffer overflow, user after free, protegendo tanto o kernel do seu celular quanto as coisas que estão sendo transmitidas e o próprio aparelho. Eu estou falando de celular como exemplo. Aí a gente fala assim, cara, são coisas novas. Isso é legal? É legal, porque você está bloqueando exploração externa, é legal. A gente tem isso no Knox do Android? Diz que tem, mas se é dessa forma, eu acho que não.
é outro tipo de modelo, é outra infraestrutura, é outro tipo de chip que está sendo utilizado. Mas é legal ver essas coisas novas sendo desenvolvidas para a Apple. Vai dar certo? Não vai? A gente não sabe dizer ainda. Mas eu achei bem bacana. Você não acha? Essas coisas novas são bacanas. O que você achou, Amado? Você achou que é válido? É válido, né, cara? Não, Ale, de novo, é totalmente válido. O que acontece? Válido. A Apple lançou, então, né, o iPhone novo, que é o iPhone 17, e já tinha saído um monte de meme, de brincadeira, né? Porque a Apple estava tendo muito pouca mudança de um aparelho para o outro nas últimas séries de aparelhos. Então, você colocar uma câmera a mais, uma câmera a menos e tudo mais, não estava mudando ou não estava dando uma mudança significativa para poder compensar ou para poder, sei lá, justificar um release novo de aparelho. Agora aqui, eles falam que é um esforço de engenharia de 5 anos e é uma combinação de hardware e software para evitar que essas possíveis tipos de abuso de memória e exploração eles sejam totalmente evitados. Vai dar certo? O tempo dirá, né? Foi lançado agora, mas é uma grande evolução, é uma grande novidade, e eu acho que tende as outras empresas, principalmente a Samsung, que é o competidor direto, a correr atrás. E daí, assim, só que está relacionado com chips específicos dentro do aparelho. Então, não vai ser uma alteração de software que vai resolver no seu celular da Samsung ou você tentar colocar o firmware novo no seu PT550 da Motorola, entendeu? Não vai adiantar. Aquele celular antigo do jogo da cobrinha também não vai funcionar esse tipo de coisa, né? Aparelhos novos e mais modernos. Eu acho que, cara, qualquer novidade, movimentação disso daqui é muito interessante. Nos últimos meses, a gente tem comentado quase a cada 2 meses de uma vulnerabilidade nova no WhatsApp ou em algum outro tipo de software que o pessoal está invadindo aparelhos e aparelhos de várias marcas e modelos. Isso aqui, esse tipo de atualização aqui, eu acredito que deve bloquear esse tipo de coisa, tá? Vamos esperar e vamos ver o que o futuro nos aguarda aqui. Mas eu acho muito legal isso daqui. E vai acontecer o que sempre acontece. Alguém sai na frente, os outros acabam copiando depois. Então, na semana passada, né, na quinta-feira da semana passada, começou a NFL, né, começou a temporada desse ano. E eu tenho amigos que trabalham com a NFL, né, e eles me falaram que o Surface, que é aquele esquema que tem da Microsoft, que eles têm a coleta de imagens da câmera que é igual para os 2 times, as imagens que são fotografadas o tempo todo em tempo real no que o cara estiver assistindo, que passa para aqueles tipo uns tablets que os jogadores veem, que os caras que fazem as estratégias veem, já tem melhorias relacionadas ao hardware do produto com o que está sendo feito em relação ao ano passado. Então, assim, eles criaram mais controles no hardware e inseriram chips exclusivos para inteligência artificial, sugerindo situações que você pode pré-carregar time a time. Inclusive, estava tendo até um receio, que as pessoas estavam em dúvida. Eu vou colocar minhas estratégias num lugar que eu não sei se outra pessoa vai usar depois, porque os aparelhos ficam no campo, né? Eles são zerados e as outras pessoas carregam, no outro dia ele vai trabalhar em cima daquelas imagens. Agora, quando falou que tem que dar upload das coisas para a inteligência artificial trabalhar menor, já ficou um monte de gente tirou o pé e estão analisando isso. Mas o que tem de semelhante? Essa pegada de fazer hardware relacionado à segurança. Isso, na minha opinião, não é nada novo, tá?
a gente está dando um passo atrás se a gente parar para pensar que o AutoCAD, o SAP, já utilizava uns terminais de placa paralela para garantir, como se fosse um locker, né? Que você colocava para liberar a senha daquela licença daquele produto, daquela máquina. Se a gente parar para pensar nos bloqueadores com USB, que também liberam, não liberam a máquina, tem certo sentido, né? Não é uma coisa nova. Só que eles estão agora embarcando direto na placa como componente daquele produto. Né? Não é um negócio extra que você está colocando. Está vindo no celular dos caras. Né? Ele está indo lá daquele tablet que é utilizado no Sky Surface, sei lá o nome daquele negócio da Microsoft. Então, assim, coisas novas que a gente vê que estão fazendo. Pode até ser uma ideia antiga, mas são coisas novas. Não é verdade? E tem um lance muito perto disso daí. As equipamentos novos, computadores novos, que algumas versões do Windows não estavam funcionando, porque o Windows 11 ele pede algumas funções específicas de hardware para proteção das coisas e tudo mais. A gente está vendo que é proteção de um lado, mas está faltando um monte de proteção do outro. De qualquer maneira, está acontecendo em diversas frentes esse tipo de coisa, né? Tá aparecendo de novo, né? De repente estão ressuscitando o fantasma, mas funcionou, nunca deixou de funcionar, né? Só que em vez do cara ter o trabalho de ficar espetando coisa no celular, na máquina, tá vindo já que é um controle a mais que está ali embarcado. Isso já começou até a ser feito quando os caras começaram a usar o chip de comunicação na memória e não o chip físico, o SIM, né? Já sim. começou. Exato, mas assim, existe, né, o hard key, né, tipo o Henrique acabou de comentar aqui, era para evitar pirataria, então você só conseguia rodar um software se tivesse aquele chavinha conectada lá. Tá bom, eu quero emprestar para o Alexandre, eu não vou poder usar, eu empresto para ele, né, quantas cópias eu vendi? Eu vendi 10 cópias, eu tenho certeza que tem 10 pessoas que estão usando. Nesse caso aqui, né, o lance é louco, porque ele está impedindo algumas situações, né, no sistema operacional, né, que o sistema operacional permitia, o cara está tentando controlar por hardware esse tipo de coisa. E daí, é claro, você está numa camada mais baixa, se realmente isso aqui funcionar, tem que depois, eu acho que, até para a gente saber um pouco mais, ler o artigo da Apple com calma, que o artigo é bem grande, mas é uma curiosidade que eu tenho de o que os caras estão fazendo, né? Isso aqui é cérebro, isso é engenharia, isso aqui é legal. Isso é coisa programada, planejada, legal mesmo, cara. Planejado. Muito legal. Bom, galera, agora vamos dar um alertinha que está acontecendo e isso está para estourar, não é só em um lugar, né? No Nepal, mas fala assim, Nepal? No Nepal. Os monges lá, eles que deram a ideia básica do nosso mantra da atualização. Né? Ninguém assistiu 7 anos no Tibete, vai assistir, para você entender. O primeiro-ministro do Nepal, K.P. Sharma Oli, né? Ele renunciou ao cargo hoje. Aí todo mundo está falando assim, pô, mas vocês estão falando de política? Não, não é questão disso. A gente sempre falou de geopolítica aqui. A pegada que está rolando é que por que ele está renunciando ao cargo? O pau comeu no Nepal. Por que o pau torou para o lado do Nepal? Ele bloqueou as redes sociais, né? Então tem um monte de gente aí falando e desfalando, vou bloquear, vou parar, vou mandar fechar, vou mandar prender, vou fazer o diabo 4. O povo saiu na rua, arrebentou tudo que é coisa que vocês podem imaginar. E pior, tudo isso aconteceu porque foi uma decisão tomada em cima de ações que a família dele andou sofrendo na rede social. E o cara pediu para cair fora. O pau comeu nas ruas, gente machucada. Nunca teve um problema tão grande
em pleno Himalaia, como esse que aconteceu agora. Aí você fala um monte de monge, né? Um monte de gente pacata que tomaram um vareio da China durante anos, né? Até conseguirem ser... É um dos países mais novos do mundo, se eu não estou enganado, do Nepal. Né? E aí o que acontece? Os caras toraram o porrete. Tem mais de 100 pessoas feridas porque o cara bloqueou as redes sociais. Né? Agora, conta os detalhes por que foi bloqueada. Cara, vamos lá. A gente tem. Foi o que você falou, que a gente está vivendo numa linha muito tênue. Vamos lá. O governo do Nepal bloqueou 26 redes sociais populares, como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e X, alegando combater notícias falsas, discursos de ódio e fraude online. Vocês já viram um negócio parecido? Né? Essa medida foi interpretada como tentativa de silenciar o crescente movimento anticorrupção, tá? Liderado pela geração Z, que usava as redes para denunciar os Nepo Babies, os filhos dos políticos favorecidos, e a desigualdade no país. Então, enquanto está o povo vivendo a maior desgraça, os filhos dos políticos estavam lá pagando ostentação, né, de vida de luxo e tudo mais, e o povo na miséria. E daí, esse bloqueio das redes sociais acabou levando isso daí, né? As manifestações, e daí o pau comeu. O pau comeu como nunca acontecia. E o cara né, primeiro-ministro pede para sair, e agora o presidente também, cadê? O presidente? Enquanto o presidente já está procurando um novo cara, mas a situação no país está complicada. E a gente está vendo, é um movimento muito louco, né, Alexandre? O cara ele não está reclamando por falta de comida, ele não está reclamando do preço do arroz ou do feijão. O cara tá reclamando... o nego que rouba celular a cada esquina, não é segurança. Não, cara, porque bloquear as redes sociais que a gente estava usando para denunciar corrupção. Cara, então é uma situação muito parecida, né? Qualquer coincidência é mera semelhança, ponto. Não preciso dizer mais nada. Cara, eu achei assustador a bagaça, cara. Assustador. 19 morreram, tem mais de 100 feridos. E os negros não sabem o que aconteceu. Os caras tremeram as bases do Himalaia, velho. Tá? O Everest nunca teve tão cagado na vida deles, cara. A verdade é essa. O negócio aí, tacaram fogo em tudo, cara. A cidade inteira, um caos. Alexandre, foi isso que você falou. Pensa na loucura, porque cada vez que você fala no nome de um país desse, você pensa no monte de Sherpa subindo a montanha, entendeu? Você pensa nos monges vestidos de cor de laranja rezando. Ninguém pensa, né, nos caras pensando no pau comendo, entendeu? É muito interessante politicamente isso daqui. A gente fala que a notícia é legal, não é que a gente está banalizando o que está acontecendo, mas é que mostra situações que estão mudando a chavinha da sociedade. Né? As pessoas não percebem isso. Cara, pensa nisso daí. Bloqueio de rede social derrubou o governo. Né? Então, tem muita gente que não sabe onde está mexendo ainda. Bom, vamos voltar para a Terra Brasilis. O Banco Central anunciou as novas medidas de segurança para evitar problemas com PIX, o Diaba 4, e limitou os saques e envios de remessas das empresas em R$15 mil. Pois é, cara. Que grande problema, né? Que grande dificuldade para os hackers. Os caras prepararam tudo embasado em um valor top, teto de R$10 mil, e estão fazendo uma porrada de PIX, dando risada do que o governo fez para impedir coisas maiores que 15 mil. Né? Vamos segurar, vamos baixar, que a gente vai estar monitorando. Coitado do Banco Central, gente. Tomaram um vareio agora, monstro, de vários ataques, os caras pegando PIX em cima de PIX, no valor de R$10 mil para contas de laranja. Ou seja, adiantou.
Fazer o cara, agora não pode mais 100. Tá bom, eu faço 10 de 10. Então, Alexandre, essa daqui eu acho que é mais uma amostra, né, de que ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Você pode ter plano disso, política daquilo, mas ninguém está preparado. Olha uma situação dessa. O Banco Central muda a regra num dia, no dia seguinte, os caras já fazem a transação no valor inferior. Significa que esses caras estão dentro faz tempo, entendem o sistema e eles leem notícias. Então, o cara leu a notícia, falou, acerta o script aí, né? Já que não pode mais passar acima de 15, tá? Põe para fazer um monte de 10. Cara, é quando o pessoal me perguntava como é que escreve 60. Escreve um cheque aí. Fala, cara, 60 não sei. Vou mandar 2 cheques de 30 que eu resolvo o esquema, entendeu? Para ter certeza que eu não ia escrever errado, tá? Tá aqui, cara, entendeu? O cara, ele não precisa mandar 20, o cara manda 2 de 10. Olha isso, olha isso, olha isso. E assim, essa notícia é uma notícia que me assusta mais por causa do seguinte: existem instituições operando Pix que não são bancos, não têm autorização, mas eles operam através de terceiros, que o Banco Central fala que não deviam estar, é proibido. Mas os caras estão fazendo. Peraí. Se os caras estão fazendo, você sabe que acontece. Não era para acontecer. Tá faltando alguma coisa aqui no meio do caminho. Peraí. Não é possível. Essa é a pior parte, que eu também tentei entender o que está acontecendo, e aí você vê que os caras começaram a mexer na poeira que varreram para baixo do tapete, e aí acaba a matéria. E a gente fica sem saber que coisa é essa, meu amigo. Ou seja, é pior do que a gente imagina, concorda, Mate? É pior do que a gente imagina. Como é que tem... Imagina, eu vou começar a fazer trabalho de Pix. Mas então, cara, é muito louco por causa do seguinte, eu acho que existe uma parte que a gente desconhece, tá? Então, existe alguém que opera o Pix e você pode contratar os serviços disso daí, do mesmo jeito que tem alguns bancos, desses bancos novos, né, os fintechs, que o cara, você não consegue pagar boleto de DARF, porque ele não tem acesso a esse sistema. Então, ele manda para um terceiro, ele paga 1 centavo para esse cara, e esse terceiro processa e devolve. Né? E tudo isso muito rápido. Nós não estamos questionando esse tipo de coisa. Mas existe uma parte dessa daí, de várias outras empresas que operam o Pix, de que tem acesso ao rio de dinheiro, né? Que está escondido e está sinistro aqui. E daí tem um monte de gente que está tomando dessa água. Eu fiquei assustado, cara. Sinceramente, então, assim, eu fiquei assustado. Eu não sei o que é pior. Se é pior o Banco Central baixar o valor e no mesmo dia o cara já mandar um valor inferior para mostrar que ele tem poder, né? Ou existir instituições completamente fora do controle que podem estar continuando fazendo esse tipo de coisa com valores menores que chamam menos a atenção. É assustador, é assustador. São coisas que a gente está vendo acontecer que pode quebrar país, pode quebrar comércio, é um negócio muito louco que está rolando. Olha isso daqui, por exemplo, a gente falou da semana passada, e semana retrasada também, do problema que a Disney teve por ter que pagar uma grana de coletar dados de crianças do Diabo 4. Um tempo atrás, a gente falou todos os problemas que a Google passou junto com a Salesforce, com vazamento de dados, aquelas coisas que a gente falou que estava respostas aleatórias de pessoal de marketing. Pois é. O que aconteceu agora? A Google, é verdade, a Google ela foi multada
em 379 milhões de euros, acho que foi, ou é dólares isso daí, cara. Eu acho que é euro, tá? Pela França, cara. E aí você fala assim, cara, o que está acontecendo? Os caras descobriram que o cara vai lá e fala assim, ó, eu cliquei para não coletar dados da minha navegação, dados da minha pessoais, tudo, e tem um cookie que ignora esse negócio, né? Então ele simplesmente ignora o que o cara escolheu e continua coletando dados durante a navegação, durante a parte de publicidade. E o que aconteceu? A França caiu de paulada nos caras. Eles multaram a Google, multaram a Shein. A Shein é aquele que faz as roupas de chinês, né? Que a mulherada ficou mó feliz com isso daí, porque eles violam os cookies que eles aparentemente impedem de compartilhar dados. Cara, assim, como é que o cara vai comprovar isso daí? Ele pega um cookie e mostra que está fazendo? Como é que ele garante isso? Minha preocupação é essa. A Google não acho que é tão besta de simplesmente botar um cookiezinho lá que o nego pega o token, guarda e fala assim, ueba! Tá aqui a prova. Eu acho que aqui tem mais coisa por trás. Você não acha também, não? Cara, é muito complicado isso aqui, né, Ale? Você fala assim, Opa! eu não permito. Daí, como é que você sabe como é que o cara tá usando depois? Eu já vi várias fraudes e vários problemas que as empresas acabaram jogando para baixo do tapete porque eles sabiam que eles faziam errado e eles não iam mudar o que eles faziam, né? Então aqui você tem uma situação dessa, você fala, cara, eu não quero que pegue meus dados. De repente o dado aparece, eu também não sei como é que essa pesquisa que você faz para fazer o negócio dar a volta e você conseguir provar esse tipo de coisa, né? Então, mas o mais importante é, alguém conseguiu, alguém está processando e agora alguém vai ter que arrumar muita desculpa, né, cara? Tá juntando um monte de coisa, né, cara? Porque aí já teve o caso que aconteceu com a Disney, aí a Google já tem os rolos com a Salesforce, aí já tava com problema com a França, com o Google Class. A gente anunciou no ano passado isso daí, que a França bloqueou o Google Class, cara, falando que tava coletando dados das crianças das escolas, lembra? Exato, lembro disso. Mas então, cara, olha só, olha a dificuldade do negócio. Nos Estados Unidos, o Google foi considerado culpado por violar a privacidade do usuário ao coletar seus dados, mesmo após optar por não serem rastreados. Cara, uma coisa é eu capturar o dado, tá? Porque você está navegando e eu estou simplesmente logando. E a outra coisa é usar o rastreio, que você está navegando num site de notícia e, sem querer, aparece uma viagem, aparece um HD, aparece um remédio como propaganda, tá? Porque são os cookies que fazem esse rastreamento oferecendo produtos de outras empresas, né? O coletar, eu até me importo pouco. O compartilhar para todo mundo, tá? É o negócio que mais me incomoda. O maior problema, existem sites e serviços que você usa que, se você não concordar em doar a sua informação para uma melhor experiência, você não acessa. Exato. Então, isso para mim, é o mais triste, entendeu? Você não ter direito de escolha. E a grande maioria dos sites que a gente usa para comprar produtos e receber na sua casa no dia seguinte, ou talvez até no mesmo dia, usam esse tipo de política. E para onde foram os seus dados? É assim, cara, tentem, tá? Façam o seguinte, entra no Facebook, existe uma opção no Facebook de privacidade que o Facebook fala tudo que ele sabe a seu respeito. Eu já comentei isso algumas vezes. O Facebook falou quando eu desbloqueei um cartão de crédito. Como é que o Facebook sabe? Eu tenho uma conta no Facebook
Facebook. Você não colocou nada, exatamente. Você não, em nenhum momento, você no Facebook, olha, estou descrevendo. Olha aqui tirando fotinho. Está aqui. Ele é na porta dos lugares. Quem é que sabia? É o banco. E o banco compartilhou essa informação ou tinha um super cookie, alguma coisa, que acabou levando para lá. Então, o negócio é mais sinistro. Google é somente um grande que está aparecendo hoje. O negócio é mais sinistro nesse lance de privacidade do que a gente imagina. É pesado. Pesado. Esse é o ponto que eu estou chegando. É pesado. O negócio está feio, cara. E as regras que estão fazendo, se a gente olha aí a GDPR, LGPD, cara, é desse tamanhinho perto do nono dan faixa preta que os caras estão tratando as coisas, cara. Concorda comigo? Exato. Porque o que acontece? São políticos que fazem regras em cima de coisas totalmente técnicas. Você acha que vai dar o quê? Merda! Não, só pode dar errado, né? Merda! Só pode dar errado. Só pode dar errado. Só pode dar errado. Bom, outro caso que aconteceu maluco essa semana e que já vem acontecendo há algum tempo, por motivos diferentes, foi um vazamento gigantesco, né? Dentro do GitHub, cara. Os caras criaram uma situação que até chamaram de Ghost Action, né? Que acho que é esse o nome. É isso mesmo. E aí, até mais de 3 mil segredos com chaves, tokens, senhas, usuário, dado compartilhado de produto. Cara, caiu na mão do povo, velho. Tem mais de 817 repositórios que foi assim, teve commits com essas coisas maliciosas, 327 usuários diretamente afetados, e vai saber quanto mais, porque você vai olhar aquelas coisas que envolvem Python, as empresas como Salesforce, Cloudflare, Palo Alto, todas elas, eles fazem alguma distribuição de informação via GitHub, ou usam o GitHub para várias coisas, e numa dessas, como é que fica? Né? Vira casa de ninguém, cara. Então, assim, isso aqui, a meu ver, não é só uma coisa simples que vazou como vaza em qualquer lugar, está sujeito a isso. Não, não é isso. Isso aqui prova que a gente está perdendo conceito, a gente está perdendo contexto de segurança. As pessoas estão assim, sabe, Extreme Go Horse, fazendo as coisas tudo a doses cavalares, sem pensar. Que agora tem IA, agora tem isso, tem aquilo. Gente, tem muita gente fazendo besteira. Tem muito problema acontecendo assim, na sequência. Faz 3 meses que nós estamos parecendo os Cavaleiros do Apocalipse aqui. Aí fala assim, vocês escolhem as notícias. Não, cara, a gente escolhe até coisa para tirar. A gente deixa umas coisas assim fora, porque senão o programa vira deprê. Não é verdade, Abate? Alexandre, assim, juro, toda semana eu falo, vai melhorar. Essa semana aconteceu tanta desgraça, logo na segunda, terça-feira, né? Que eu falei, cara, eu espero que já tenham gasto tudo que tinha para acontecer de desgraça na segunda e na terça. Porque se continuar nessa linha, é o final do mundo na sexta-feira, entendeu? Realmente tá bizarro o esquema. Tá muito sinistro. E essa do GitHub, assim, eu acho que tem... Quando fala de GitHub, posso ser sincero, todo mundo é culpado. É um repositório mundial. Então não é só culpa dos caras do GitHub. Eu sou culpado, você é culpado, todos nós somos culpados. Porque em algum momento a gente sabia que tinha uma falha e continuou usando. Porque não tem outra explicação. Você concorda comigo? Porque chegar a um nível onde está Cloudflare, Palo Alto, tudo quanto é empresa grande usa, cara. Você pega a Cloudflare que coloca coisa no GitHub, coloca. A Trend coloca. Não é verdade, Amado? Você acha que você consegue base de dados de qualquer coisa no GitHub atualmente? É uma facilidade ímpar, né? Maravilhosa. Porém, Ale, ponto importantíssimo. Eu acho que assim, o GitHub virou o novo Dropbox, não é Dropbox? Como é que chamava? É isso aí mesmo. O Dropbox é da caixinha, né? O OneDrive. Virou um novo qualquer coisa. SharePoint da Microsoft. Dropbox mesmo.
Cara, porque assim, você hospeda lá, você coloca que é privado, só você põe a mão, entendeu? E o cara vai jogando as coisas lá dentro. Então, não é só mais um repositório de código, é um repositório de qualquer tipo de coisa, né? Você acha o que você quiser. E daí, na hora que dá problema, daí dá problema mesmo, né, cara? Daí não tem jeito. Outro rolo monstro que aconteceu essa semana aqui foi o negócio do NPM, né? Os hackers conseguiram roubar pacotes NPM. O que é pacote NPM, Amate? São programas. Deixa eu ver como é que eu explico fácil. Para muitas linguagens ou para muitas plataformas, em vez de você pegar e fazer o download de um software de cada vez, né? Às vezes esse software ele pode ter dependência. Você precisa de um programa, daí você precisa de um outro, daí você precisa de um outro. Existem os pacotes prontos, então, para mostrar um gráfico na tela, por exemplo, tá? E você pega o pacote. O NPM está relacionado com o Node.js e outras tecnologias desse tipo, tá? Então, são bibliotecas que já vêm todas juntas para facilitar a vida do desenvolvedor. E o que os caras fizeram? Eles sequestrando esses pacotes, eles conseguiram fazer download de mais de 2 bilhões, tá, de dados de cadeia de supply chain. Né? 2 bilhões por semana. 2 bilhões de dados por semana. Então, o que isso quer dizer, cara? É uma injeção de código, cara, tão linda, cara, que os caras tiveram acesso a quase tudo por uma coisa que as pessoas não percebem que é importante. Né? Você tem esse protocolo do Node.js que ele fica analisando o que está acontecendo, como o Amate falou. O cara conseguiu burlar isso, então ele tem acesso a essas informações. Ele tendo acesso a essas informações, ele pegou 2 bilhões de dados por semana. E aí o que acontece? O que quiserem, velho. O que quiserem. Tudo que é dado que está andando na internet, o nego fala o que quer. Calma. Vamos lá. Os caras fizeram o quê? Eles pegaram, são acho que aproximadamente 20 pacotes, tá? Que eles injetaram código dentro desses 20 pacotes. E esses 20 pacotes, eles são tão usados que eles têm mais de 2 bilhões de downloads semanais, tá? Só para a gente entrar na linha aqui. Aí o Henrique tá falando aqui, ó, que o cara caiu no phishing. Mas, cara, qualquer um pode cair no phishing. Se você tem um negócio de uma extensão dessa na mão de uma pessoa, tá errado. Né? Muita gente com um acesso muito grande, né? Ou pode ser até pouca gente, mas descobriram o cara certo. O que me chama atenção aqui, tá? É assim, o código que estava malicioso injetado aqui dentro era um código para minerar criptomoedas. O que isso mostra? Mostra que cada tipo de criminoso tem uma determinada especialidade e tem um determinado interesse. Os caras podiam usar esse tipo de injeção de código para espionagem industrial, para invasão, para roubo de informação. Os caras fizeram o quê? Usaram esse poder que eles tinham, tá? De mudar esses arquivos aqui para minerar criptomoeda na máquina dos outros. Então, isso aqui também mostra um outro lado da moeda, que cada um é especializado em algum tipo de coisa. Cada gangue tem o seu foco, né? Aqui, por exemplo, né, especializados em JavaScript, nesse tipo de tecnologia. Isso aqui também é muito legal. É assustador, cara. É tão assustador quanto essa notícia que a gente vai falar agora, né? Que se a gente falar do CrossSite, isso aqui é muito louco, né, cara? Essa aqui é muito louco. O CrossSite tem 25 anos. Então ele foi realmente
ter uma ênfase maior no ano de 2000. A gente está em 2025, ele está fazendo 25 anos. E aí fizeram uma análise que entre julho de 24 e julho de 25, a Microsoft Security Response Center, ou MSRC, eles mitigaram mais de 970 casos de cross-site em um ano, cara. 15% das vulnerabilidades importantes ou críticas de segurança Microsoft relacionadas eram sobre cross-site. Então, assim, às vezes o cara banaliza. Ah, é besteira. Ah, um cross-sitezinho. Só por isso o cara fez a injeção dessa porcaria, porque o cara faz o teste e põe lá uma flagzinha na tela, né? Que nem a gente já fez teste assim, né, Mate? É só isso que você tem que mostrar. Aí você mete a página inteira do Pornhub, aí o cara infarta, né? Cara, é a maneira como se faz as coisas e como se utiliza as vulnerabilidades. Né? O cross-site permite roubo de token, o cross-site permite zero-click, o cross-site permite execução de código, né? Injeção de coisas que vocês nem imaginam. E faz 25 anos que existe essa danada. E aí? Quantos anos mais ele vai continuar ativo? Vários, concorda comigo? O povo não usa nem o header dos caras usa para ajudar hoje em dia. Então, Ale, é assim, isso daqui tem... Eu acho que isso daqui mostra um cenário onde nós estamos aqui tentando conscientizar as pessoas que existem problemas e que elas têm que estudar e que elas têm que melhorar. Se a gente tem uma falha de 25 anos que ela continua aparecendo, significa que, nós estamos falhando, ou talvez nós sejamos muito pequenos para impactar esses caras. 2, todo o resto do ensino está errado, porque continua ensinando, né, ou não ensinando, como se proteger de uma falha desse tipo. Então, mostra que está muito errado como a segurança está e para onde isso daqui está indo. Tá? E daí é quando a gente fala que continuam existindo muitos falsos profetas, tem muita gente que continua comprando cursos para se tornar o especialista em um dia, em uma semana, em 24 horas, né? E daí leva a esse tipo de coisa. Cara, cross-site, 25 anos. E aí até os caras falaram de self-cross-site, cara, eu comecei a dar risada, porque eu falei assim, o self-cross-site é utilizado em cima de PDF e navegador obsoleto, Netscape, Opera velho. Cara, a genialidade disso, cara. Você lembra que eu contei para você que durante muitos anos a TAM, quem não conhece a TAM que voa, ela utilizava um validador de passagens que era embasado em cima do pop-up que era feito do Netscape. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabiam como funcionava o Netscape. E aí ele fazia um pop-up, validava naquela telinha, fechava, matava e ninguém entendia como que era feito igual. Sacada genial dos caras, mas aí você vê, né, que você pode usar para coisas boas e também para coisas ruins. Cross-site, 25 anos, nego caindo no conto do vigário, que nem minha mãe fala até hoje, cara. Pois é. Agora, essa é a mais legal de todas, cara. 25 anos, 25, muito foda. Mas tudo bem. Vamos lá. Prata? Essa você gosta, essa você gostou, vai a hora que eu desenterrei essa daí. Te mandei até corações enamorados nessa, porque essa é sensacional. Essa é sensacional. A faculdade de San Diego, né, faculdade, hospital, sei lá que cacete que era, o C San Diego Health. Os caras revelaram, né, que treinamentos contra phishing têm um efeito completamente limitado na prevenção desse tipo de ataque. Aí, o que me arremeteu isso? Por anos, eu estou quase, eu e a Mate já estamos no caminho, assim, a gente está
mais para menos do que para mais, entendeu? Nós já estamos indo para os 60 da vida, e a gente, há anos, e por anos, a gente fala que treinamento de phishing é uma palhaçada, é uma piada, porque ele é feito de forma errada. E aí os caras falam assim, mas como é que você quer que faça? Não, isso é resposta à pergunta, né? Ou seja, a resposta em forma de pergunta de gente reativa e incompetente. Não, isso chama consultoria. Você quer saber, você paga. E aí, o que acontece? A gente chega pro cara, fala que não serve para nada. Aí os caras pegam e falam que não, é bom, não sei o quê. Agora me aparece uma pesquisa e fala que realmente não acontece nada. Por quê? Primeiro, as pessoas não... Cara, a matéria é sensacional. As pessoas, elas entram no produto e não ficam mais do que 3 segundos na página. Ou seja, o cara entrou porque ele é obrigado, velho. Ele não leu o que está explicando lá. E aí, que coisa mais chata do que você está trabalhando, você está sendo pago para trabalhar, e ainda você está com um monte de coisa pendente para você resolver, e você tem que entrar num treinamento obrigatório do RH, que você entra e fala assim, ó, next, e responde as perguntas. Velho, você vai enganar quem? Ninguém presta atenção. E as poucas pessoas que fazem o treinamento inteiro, né, se você pegar um público de 20 mil pessoas que foram avaliadas, 20 mil pessoas, fica ali entre 15%, 19%. Ou seja, é o valor normal, velho. É o valor que tem hoje. O valor que tem hoje de aceitação, de valorização de um trabalho de phishing, é isso aí de 15% a 20%. E os caras ainda deram pior, de 15% a 19%. Ou seja, ninguém lê, ninguém presta atenção. É next, tchau. Os poucos que vão para frente vai bater a mesma taxa que não é impactada, ou seja, é relevante. Agora, por que isso? Porque tem 2 retardados que vocês estão vendo aqui na tela que insistem diretamente falando o seguinte, você precisa conscientizar as pessoas. Ela precisa ter consciência sobre o problema. Ela tem que ser educada, obter a consciência sobre aquele problema, situação, fato, seja lá o que for. Ela tem que se envolver com aquilo através de consciência. Como é que você pega consciência? Você ativa coisas das pessoas que faz aquilo virar dia a dia dela. É a famosa lenda que a Mate sempre fala, você sempre fala para o teu filho escovar o dente, todo dia, vai escovar o dente. De repente, porque alinhou os planetas, uma mágica subcultural que ninguém sabe explicar, ele vai escovar o dente sozinho. Isso é conscientização. Agora, não é apertando o botão e gastando puta de uma grana de um negócio sem fundamento, apertando o botão, que vai resolver. Programas de awareness, programa de conscientização, envolve pessoas envolvendo pessoas. Você analisa como que é aquele nicho de pessoas, de empresa, vê onde estão as falhas e orienta eles para resolver os problemas que tem, para ter melhores resultados. Você tem que ter um corpo a corpo, meu amigo. Tá? Põe tudo jogador de futebol na frente da tela, vai jogar FIFA. Ficaram mais craque por causa disso? Os lazarentos só faz isso, faz tatuagem, corta a barba, cabelo e joga FIFA. Você viu algum cara melhor no futebol hoje em dia aparecendo? Não tem porra nenhuma, caramba. É a mesma coisa. Porra. Foi lindo isso aqui, Amate. Eu não sei nem mais o que falar, cara. Pode esculhambar o resto que foi, que é isso aí mesmo, cara. Adorei, velho. Adorei. Tem um cara que a gente conhece muito bem que tinha que ler essa matéria. Tô louco para mandar para ele nos grupos aí que eu conheço. Cara, o resumo é o seguinte. Eu acho que todo mundo está sujeito a cair. Não interessa o quanto você é especialista em segurança, o quanto isso, o quanto aquilo. Tá? Todo mundo passa estresse o dia inteiro e se chegar a mensagem com o nome de alguma situação qualquer que está acontecendo na sua vida, então, se der o alinhamento planetário, você vai clicar. Não tem jeito, não tem jeito.
Então, você passou no sinal vermelho, você sabe que vai chegar uma multa, ou você acredita que vai chegar a multa. Se aparecer um e-mail escrito multa, você vai clicar. Você tem um parente no hospital, se chegar um e-mail aparecendo, falando qualquer coisa de hospital, você vai clicar, porque você acha que está relacionado com aquilo lá. Então, não tem jeito. Tem que usar, tipo, a regra dos X segundos de respirar, contar até 3 e falar, será que isso é verdade? Né? Mas tem alguém gritando na sua cabeça, tem criança chorando, tem mulher reclamando do outro lado, tem chefe bagulhando sua cabeça, entendeu? Vai. E você clica e cai. E cai. Tá? Eu não vou nem fazer piada de quinta série para segurar aqui que você não cai, porque a verdade é uma só, cara. Você cai. Não é verdade, mano? De qualquer jeito, segurando ou não tem nem como segurar, vai cair. Olha o cara aí do NPM, que a gente acabou de falar, né? Foi um fish, o Henrique também colocou aqui. O cara caiu num fish, cai mesmo, cara. Tá? Mas você não pode ter um nível de segurança de um token na mão do phishing. De um cara ir lá e clicar, peraí, tem que ser tudo em back-end, cara. O nego não tem que ter acesso a esse token. Ele usou, matou, controla e acabou, cara. Não. Eu acho que a gente tem que começar a analisar tokens persistentes. Tem que criar uma nova categoria, né? Tokens persistentes que fica... Quer que essa sessão dure por 1 ano? Claro, porque assim você não me pergunta de novo. Pronto, dura 1 ano aí. Token persistente e cookies eternos. É isso aí, ótimo. Olha que beleza, né, cara? O povo tá pedindo para sentar no Kibe, cara. A verdade é essa. A verdade é essa. Tudo Alibaba transformando o Kibe em esfirra do Habib's, né? Joga um pão amassado lá e fala assim, senta no Kibe! Pá, virou esfirra do Habib's. Cara, tem nego que nunca mais vai comer esfirra do Habib's depois que eu falei isso. Ai, meu Deus do céu. E para fechar o programa de hoje, a história do programador maravilhoso que a Siemens contratou. E teve outros milhares de empresas que passaram por isso e não aparecem nas manchetes, porque o cara não quer se expor, né? Muito menos se indispor na atual sociedade que a gente vive. E o cara fazia o quê? Ele colocava bomba lógica nos produtos que ele trabalhava para dar problema e ele vai lá e ser chamado para resolver o problema que ele criou, né? Só que a coisa ficou feia, né? Tomou uma multa de $7.500 e vou falar para você, eu acho que vai crescer o problema aqui, que se outras empresas eram atendidas ou esse cara foi envolvido com qualquer outra empresa, eles vão descobrir mais coisa, porque você sabe, né? O cara, quando vê que o dinheiro é fácil, easy money, né? Easy come, easy go, né? Não é assim? Então, com certeza vai aparecer mais coisas. O que a gente faz com um cara desse, Amata? A gente falou mesmo o cara do trem lá na Suécia, uns tempos atrás também, que fazia isso, lembra? Exato, cara. Então, nós estamos vendo que talvez seja mais comum do que a gente acredita esse tipo de coisa aqui, né? Preciso ver a data desse negócio, mas assim, só para ficar claro, para quem não está familiarizado, bomba lógica, o cara ele faz um programa e ele coloca, né, a data que ele quer que aquilo aconteça. Então ele fala, nossa, né, fiz o programa hoje, daqui 1 mês, 2 meses, o programa para de funcionar. O cara ele escolhe uma data e daí, por acaso, vai receber um telefonema de, vem aqui me ajudar, entendeu? Ele vai lá, ele arruma o problema, que ele sabe como é que arruma, e ele muda a data para uma outra data, e ele vai sempre sendo chamado. Né? Cadê? O esquema aconteceu... O eterno seja bem-vindo, né? Exato. O problema aconteceu entre 2014 e 2016, e foi descoberto quando o cara saiu de férias, e daí os outros colegas viram que tinha alguma coisa errada e encontraram o código malicioso. Ele foi condenado a 6 meses de prisão, tá? 2 anos em liberdade supervisionada e a multa de $7.500. Parabéns, acontece. A gente fala, tarda, mas acontece, né?
Aconteceu mais um aí. O cara numa dessa, uma hora ele vai cair no cavalo, cara. Ele pode até acreditar que tudo vai dar certo, mas um dia The House Stibum, cara, a casa cai, não tem o que falar, cara. A casa cai. Como que ele vai fazer um negócio desse, achar que vai ficar bem, né? Você vai ver que começa a acontecer coisas simultâneas. É que nem imposto de renda. Por que o cara cai no imposto de renda? Porque muda o padrão. Se você vê que o cara está sempre fazendo a mesma coisa, aí o fulano chamou o cara para resolver. Passa um tempo, outro fulano, a mesma coisa. O terceiro chama pela mesma coisa. Virou um padrão, virou uma coisa fora da curva, só que tem relacionamento. Acabou, meu. 1 mais 1 é 2, não é 11. E aí, negão? Chora. Chora. Bom, galera, é isso que a gente ia mostrar para vocês. Semana que vem estaremos na Mindsec. Se a gente puder nos ver lá, parabéns para todo mundo que está lá indo para lá, porque é um lugar que acontece muita coisa, vale a pena. A gente se fala, a gente se conversa, e o programa da semana que vem será feito na sexta. Na sexta, dia 19, se eu não estou errado, né? Sexta, 19. Beleza? Beijão enorme para todo mundo. Eu digo tchau e fica do meu lado, Fernando Amati, para fechar com aquela chave de ouro. Mais uma vez, trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, polêmica e sempre com acidez. Obrigado. Boa noite. Programa Ed Zone.